Então aqui a palavra do Senhor, ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. E tem por prefácio que diz assim: o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmo de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lo até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmo e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmo. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui eu quero dar um título, né, como sempre nas minhas outras mensagens, eu procuro sempre dar um título à mensagem. Ela já tem seu prefácio, que é o anjo fala com Gideão. Mas o título que eu quero dar nessa mensagem, meditando aqui nessa palavra, que eu achei muito interessante, é o que Gideão fez, né? Gideão, ele ali diante da presença do anjo, que fala que o anjo do Senhor é Cristo, né? Como para os estudiosos, quem estuda teologia, sabe que o anjo do Senhor é Cristo, é a mesma pessoa. Neste caso, os teólogos chamam essa forma de manifestação divina, de teofania. É uma manifestação de Deus em forma física. Então, o próprio Deus apareceu para Gideão em forma de um anjo, porque o anjo do Senhor é o próprio Deus em forma física, em teofania. E eu quero dar um título para essa mensagem, porque foi o que Gideão fez. Gideão já era uma pessoa que o Senhor falara, que Gideão era uma pessoa qual o Senhor chamou ele de varão valoroso. Que o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão era um varão valoroso diante da presença do Senhor. Que o anjo falou para ele. Então, Gideão, ele fala: se o Senhor é comigo, se és o que fala comigo, rogo-te que daqui não te aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Presente aqui fala de quê? Sacrifício. Então Gideão, ele deu o seu melhor. Gideão, ele foi ali e matou um cabrito, né? Fez ali aquele guisado ali e ofereceu ao anjo do Senhor, fez bolos asmo. E eu só dando aqui uma reflexão, né? Uma introdução para chegar no título que eu quero dar a essa mensagem. Nesta noite, o título dessa mensagem é: oferece o teu melhor sacrifício ao Senhor. Ou melhor dizendo, será que o teu sacrifício tem agradado ao Senhor? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E aqui dou início à pregação.
como vem falando aqui na sua palavra, que o anjo do Senhor veio ali e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofa, que pertencia ao pai de Gideão. E Gideão estava ali embaixo, estava ali malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Mas por que para salvar dos medianitas? Porque lá no início do capítulo 6, a palavra do Senhor vem falando que o povo de Israel, porém os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Por isso que Gideão estava ali debaixo do... Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Debaixo do carvalho, né? Debaixo ali daquele carvalho, malhando trigo. Malhando trigo para livrar da mão dos medianitas. E o Senhor viu o esforço de Gideão. O Senhor viu Gideão ali, malhando trigo o tempo todo ali naquele lagar, né? Que ele procurou um lugar reservado para que os medianitas não viessem ali também levar o trigo dele também. Então ele procurou um lugar ali, ele teve essa visão ampla de ver um lugar que ele poderia malhar o trigo e que os inimigos não poderiam chegar e tomar aquilo que ele estava malhando, que era o seu trigo, que era aquilo de valor que lhe pertencia a ele e a sua família. E Deus, o anjo do Senhor, se apresenta ali a Gideão, debaixo daquele cavalo, e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque Deus está vendo o esforço de Gideão. Enquanto os outros estavam ali fazendo cavernas, como a sua palavra diz, que o 3, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Enquanto os outros filhos de Israel estavam preparando covas, preparando cavernas e fortificações para se fugir, para se refugiar, se esconder dos medianitas que estavam invadindo ali a terra, que estavam ali, toda vez que eles iam e levava ali o trigo, levava os animais, né? Os filhos de Israel temeram diante daquela situação. Temeram diante daquela situação a qual estavam atravessando e fizeram para si covas, cavernas e fortificações para se proteger dos inimigos, para se proteger dos medianitas. Mas Gideão não, Gideão pelo contrário, muito pelo contrário, Gideão estava ali a todo tempo malhando trigo embaixo do cavalo. Por isso que Deus, ele olha para Gideão, e fala para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque Deus, ele vê em alguém diferente no meio daquele povo ali de Israel. Deus vê em Gideão uma pessoa, um jovem ali, diferente, que tinha algo diferente. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele conhece a mim e a ti. Então, Gideão, ele foi chamado pelo Senhor de varão valoroso. Mas Gideão, ele questiona, ele indaga o anjo do Senhor. E Gideão fala, mas lhe respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Gideão falou isso para o anjo do Senhor. Mas porque eles estavam passando por toda essa diversidade, por toda essa perseguição dos inimigos, dos medianitas, por causa da desobediência do povo de Israel. Como vi falando na sua palavra, que o povo de Israel fizeram aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Fizeram aquilo que cheirou mal diante das narinas do Senhor. Por isso que eu pergunto para você nesta noite: será que o teu sacrifício tem agradado ao Senhor? Ou qual sacrifício você tem feito para agradar ao Senhor? Você tem procurado fazer o teu sacrifício para agradar ao Senhor. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, Gideão fala para ele, né? Porque nos sobreveio todo esse mal. Tudo isto. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porque a maravilha que o Senhor fez ali no Egito, os outros inimigos de Israel temeram diante daquilo que Deus fez no Egito com o povo de Israel. Quando as outras nações sabiam que o povo de Israel estava se aproximando, estava chegando, eles temiam e eles falavam que o Deus de Israel é o Deus que fez abrir o Mar Vermelho, é o Deus que aterrou ali no Mar Vermelho
Faraó e seus cavaleiros, que Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel atravessar. É o Deus que abriu o rio Jordão. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, toda vez quando o povo de Israel se acampavam próximo de uma nação para tomar aquela nação, os inimigos ficavam frustrados, os inimigos ficavam temorosos, porque os inimigos sabiam, né? A história de Israel, o que Deus fez com Israel ali para arrancou Israel com mão forte ali do Egito, da mão de Faraó. Porque o povo de Israel foi escravizado 40 anos ali no Egito. 40 anos, O povo de Israel foi escravizado ali no Egito por muitos e muitos anos. Então Deus usou Moisés para arrancar o povo de Israel com mão forte. Deus sempre vai usar alguém para fazer a obra dele aqui na terra. Assim como Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, aqui Deus está usando Gideão para livrar o povo de Israel da mão dos medianitas. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E não é diferente na minha tua vida. Deus ele conta comigo e conta contigo para fazer a obra do Senhor nos últimos dias, para evangelizar, para fazer o ide do Senhor, para proclamar o evangelho do Senhor genuíno a essa nação. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então no 14 o Senhor fala para Gideão, olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão de medianita. Porventura não te enviei eu? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está dando a ordem para Gideão: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão de medianita. Porventura não te enviei eu? Deus aqui estava garantindo, o anjo do Senhor estava garantindo a Gideão já a vitória. Porque o anjo do Senhor estava falando: não te mandei eu. Você não está indo na tua força, mas na força do Senhor. Vai nessa tua força. Nessa tua força era a força que ele tinha em Deus, era a confiança que ele tinha em Deus, era a fé que ele tinha em Deus. Era aquilo que ele acreditava no que ele ouviu falar de Deus pelos seus pais. O que Deus fez ali no Egito. Então, a força que o anjo do Senhor está falando para Gideão, essa força, essa confiança que Gideão botou no Senhor, essa determinação. E o anjo do Senhor fala: porventura não te enviei eu? Então ele garantiu que Gideão não iria enfrentar os medianitas sozinho, porque Deus iria com ele. Deus ele vai na nossa frente, jogando por terra os nossos inimigos, quebrando as correntes, destruindo cadeias. Deus ele está na nossa frente para destruir todo o mal. Tudo aquilo que se levantar, todo levante de Satanás, Deus está jogando por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, porque Deus é poderoso na minha na tua vida. A sua palavra diz que não há encantamento para o povo de Israel. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aí Gideão diz: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Uma coisa linda também que eu vejo é isso aqui, irmão. Deus ele não está se preocupando com a tua condição financeira. Deus ele não está se preocupando com a tua estatura. Deus ele não está se preocupando com qual grau de família, de parentesco você tem. Deus ele não está se preocupando com o teu poder, com a tua força. Como Gideão aqui, ele quis se autodefender diante da presença do Senhor. Senhor, a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Deus ele quer usar o menor, porque Deus ele conhece o nosso coração. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem, só Deus que conhece a terra que ninguém anda, a terra que ninguém pisa. Só Deus conhece o meu e o teu coração. Só Deus conhece o que está dentro do meu e teu coração, qual é a sinceridade do meu e teu coração. Então Deus, ele aqui viu a sinceridade do coração de Gideão. Deus, ele viu que Gideão era um varão valoroso. E Deus poderia contar com ele. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque Gideão não era um covarde igual os outros, que em vez de lutar, em vez de malhar o trigo para a sua alimentação, o que eles fizeram? Eles fizeram covas, fizeram cavernas, fizeram fortificações para se esconder dos medianitas. Porque todas as vezes que os medianitas vinham, no versículo 4 diz: punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
Porque o povo de Medianita vinha e destruía tudo que tinha ali na frente dele. Eles destruíam tudo, as novidades da terra. Ele levava, né, como falando aqui, que nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Mas Gideão, enquanto os outros estavam na caverna, escondidos, né, com medo dos seus inimigos, Gideão estava malhando trigo ali no lagar, debaixo do cavalo. E foi isso que Deus viu em Gideão. A coragem de Gideão. Gideão era um homem corajoso. Gideão era um jovem ali corajoso, um jovem, como o Senhor fala para ele, varão valoroso. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, como estou falando, Deus, ele não, como Gideão aqui, ele quis se esquivar, falando que ele era o mais pobre em Manassés e o menor na casa do seu pai. Deus, ele não está preocupado com a minha estatura nem com a tua estatura. Deus, ele não está preocupado com a minha condição financeira nem com a sua condição financeira. Deus, ele não está preocupado com que grau de família, nível de família você vem ou eu venho. Deus, é uma única coisa que ele quer, que ele tenha certeza que ele pode contar comigo e contigo. Assim como ele pôde contar com Gideão. Gideão se dispôs, porque quando Deus, ele usou ali Davi era o menor da casa dos seus irmãos. Ali havia seus irmãos, havia guerreiros de guerra, havia homens ali com estaturas, né? Que quando o Senhor manda ali Samuel ir ali até a casa do pai, até a casa de Jessé, que Deus iria levantar um novo rei, que Deus já tinha rejeitado Saul, né? Devido a Saul ter desobedecido o Senhor, ter consultado outros deuses. E Saul foi um rei levantado pelos homens. Foi um rei o qual foi os homens que escolheram. Não foi Deus. Mas Deus foi lá, né? E aprovou a escolha do homem. Porque os homens pediam um rei para o Senhor. Porque eles já tinham o Deus Todo-Poderoso como seu rei, como seu juiz, que defendia e julgava as suas causas, que dava vitória. Mas o homem queria um rei terreno. Então Deus foi ali e eles elegeram ali Saul, né, que tinha estatura, era um homem que tinha estatura, que tinha aparência bonita, tudo. Mas o coração de Saul, Deus conhecia o coração de Saul. Mas como os homens queriam um rei, Deus foi lá e deixou eles ter o rei, o qual eles queriam. Mas só que Saul fez algo que desagradou o Senhor. Saul fez algo que não era para ele ter feito. Que quando ele foi ali naquela guerra, em vez de ele esperar para consultar o Senhor, ele foi consultar ali as profetisas daquele lugar. Ele foi consultar ali aquelas mulheres ali que iriam e com o espírito de consultar o espírito dos mortos, né? Então, naquele momento ali, Saul foi reprovado por Deus. E Deus falou para Samuel: eis que Saul já está reprovado por mim, e eu levantarei em Israel um novo rei. Vai à casa de Jessé e lá ungirás o rei qual escolhi segundo o meu coração. Olha aí. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E foi o menor na casa do seu pai. Ali havia homens de guerra, guerreiros. Ali havia homens com estatura, com beleza. Como a sua palavra diz que Davi era o menor. Davi era um garotinho cheio de sarda. Davi ali era feio, ele era um garoto ruivo. Então, Davi não tinha aparência, não tinha estatura, era pequeno. Mas Davi tinha algo, ele tinha uma intimidade com Deus. Davi, ele tocava harpa. E Deus recebia o seu louvor, a sua adoração. Aleluia. Porque quando Saul, ele ali o espírito de perturbação enviado pelo Senhor para perturbar Saul, toda vez que Saul se perturbava com aquele espírito, né, de perturbação, qual foi permitido pela vontade de Deus, para que viesse perturbar Saul, Saul toda vez pedia para que Davi fosse lá, pediu permissão e autorização a Jessé para que Davi fosse lá na casa dele tocar a harpa. E aquele espírito de perturbação ali em Saul saía, se retirava de Saul e Saul se acalmava. Por quê? Porque Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi estava ali, né, no pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai, mas ele estava ali ao mesmo tempo conectado com Deus, tocando a sua harpa, né? Davi era um pastor de ovelha, mas Davi não perdia a sua intimidade com Deus. E Deus via
aquilo em Davi. Deus se agradou de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E Davi foi o menor na casa dos seus pais. Foi ele quem derrubou o Golias, o gigante, né? Derrubou com uma pedra só, porque Davi, ele já tinha lutado com um urso e um leão. Davi já tinha matado um urso e um leão para defender as ovelhas do seu pai. Então, ali diante daquela presença ali daquele gigante, né, de Golias, Davi falou para ele: tu vem a mim com pau, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, ele falou que ele iria no nome de Jesus. E o Golias ali, o gigante, ele afronta Davi, falando que Davi era... que ele iria pegar Davi, e que Davi era como se fosse ali... tipo assim, ele menosprezou Davi, mas Davi falou que ele não tinha menosprezado Davi, que ele não tinha afrontado Davi, mas sim o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Israel. Que ele não tinha afrontado Davi, mas que tinha afrontado o Deus vivo de Israel. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Davi confiava em Deus, porque Davi foi ali com 5 pedrinhas na sua alforje ali, como vem falando, né? Mas só que ele só atirou a primeira pedra e foi de certeira na fonte do gigante. O gigante caiu por terra. Aleluia. O gigante caindo por terra, Davi vai lá, corta o pescoço dele, lança a lança e corta o pescoço dele e dá ali, né? Em bandeja para Saul. E Saul estava ali temeroso, porque os seus soldados já estavam ali, já pelejando, querendo ir e enfrentar o Golias, mas os seus soldados ficavam ali na retaguarda com medo do gigante. Mas Davi não, Davi foi até ele com 5 pedrinhas, mas com uma pedra só. No nome do Senhor Jesus Cristo, ele derrubou aquele gigante por terra. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus, ele não está procurando pessoas que tenham curso de teologia, pessoas que tenham faculdade, que tenham um canudo debaixo do braço, que seja de um grau de parentesco de alto nível elevado, que seja alguém que tenha uma aparência, né? Porque Deus, ele não procura, ele não vê o homem pela aparência, Deus, ele vê o homem pelo interior. Como ele disse para Saul, quando veio ali, Samuel, quando vê os filhos de Jessé, vê o primeiro, o segundo, o terceiro, e Samuel achando, certamente será esse, porque esse é famoso, é bonito, formoso, é bonito, né? Tem uma estatura. Mas o Senhor falava: Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Certamente não é esse. Aí vem o próximo, ele achando, é esse, Senhor. Tendo toda a convicção, mas Deus falava para ele: Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E foi de um por um, até chegar ali naquele, o penúltimo filho de Jessé, que era o guerreiro. Aí Deus fala que não era ainda. Entendeu? Então, Samuel pergunta para Jessé: ainda há algum outro filho teu aqui? Aí ele fala: tem um filho meu assim lá no campo, pastoreando as minhas ovelhas. Mas ele é um menino pequeno, de pequena estatura. Nem o seu pai sabia o que Deus tinha para Davi. Nem o seu pai acreditava no potencial que Deus acreditava em Davi. Então, Samuel fala para Jessé: manda buscar ele, não sentarei à mesa enquanto ele não chegar. Que coisa mais linda, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar para vocês nessa noite que o Senhor, ele fala para mim e para você, como ele diz lá no livro de Salmo, número 23, que o Senhor, ele preparou uma mesa no deserto para mim e para você. Que o Senhor, ele, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, ele irá preparar uma mesa no deserto, nesse deserto que eu e você estamos passando. Ele fala, né, aqui, eu vou ler o livro de Salmo 23 todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha
cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então essas são as palavras que Davi fala, que Deus ele preparou a mesa para Davi ali no deserto, né? Preparou uma mesa para Davi e ungiu Davi ali na presença dos seus irmãos. Que Deus ele ungiu Davi ali, que Samuel falou que ninguém ia sentar à mesa enquanto o menor da casa não chegasse. Então, Deus, não se preocupe, você achando às vezes que você não é nada, que você não pode fazer nada. Certamente, se você for querer confiar na força dos teus braços, no teus conhecimentos, do teu canudo, realmente você não é nada, você não faz nada. Mas se você depositar sua confiança totalmente em Deus, se você depender totalmente de Deus, se você mergulhar, buscar a presença do Senhor, né? Na meditação da palavra, nas orações, no jejum, nas consagrações, Deus ele vai ser contigo, Deus ele vai ser comigo, porque Deus ele está vendo o meu esforço e teu esforço, assim como Deus viu o esforço de Gideão, malhando aquele trigo ali no lagar, embaixo daquele cavalo. Deus ele também vê o meu e teu esforço. E algo muito lindo que eu vejo também é que Gideão, ele pôs o Senhor à prova. E não é pecado aí você botar o Senhor à prova, porque Gideão ele falou, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão fala, e ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Então Gideão pediu um sinal. Como falei aqui anteriormente, não é pecado você pedir ao Senhor que algo na nossa vida e pedir um sinal ao Senhor. Senhor, me dá um sinal se aquilo é de Deus. Senhor, me dá um sinal se o Senhor é comigo. Senhor, me dá um sinal se é para mim ir. Senhor, me dá um sinal se é para mim fazer. Senhor, me dá um sinal. Entendeu? Isso não é você botar Deus em xeque. Isso não é você duvidar da palavra do Senhor. Isso é você pedir a confirmação ali que Deus ele é contigo. E Deus ele aceitou a proposta de Gideão. Deus ele aceitou ali o sacrifício qual o Gideão foi oferecer ao Senhor, como eu estou falando para você, né? Será que o teu sacrifício tem agradado ao Senhor? Será que tua oferta de sacrifício tem chegado como cheiro suave na narina do Senhor? Porque aqui Gideão, ele põe o Senhor à prova, ele pede um sinal, e ele vai e oferece ali ele oferece um sacrifício. Ele vai ali e mata um cordeiro, como vem falando na sua palavra, que Gideão preparou um cabrito e bolo asmo de um efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lo até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O que quis dizer com isso? Que o anjo, que Deus, ele recebeu o sacrifício de Gideão. Que Deus, ele aceitou aquela proposta qual Gideão lhe fez para o Senhor lhe dar um sinal que o Senhor era com ele. Gideão foi lá e preparou o seu sacrifício, o seu melhor sacrifício para dar ao Senhor. E o Senhor recebeu como cheiro suave nas suas narinas, como falando que desceu o fogo do céu e consumiu tudo aquilo. Que Deus recebeu a oferta de Gideão. Deus recebeu o sacrifício de Gideão. Então Gideão viu ali que Deus foi com ele e foi, guerreou aquela guerra, pelejou contra os inimigos e Deus deu vitória ao povo de Israel. Deus foi com o povo de Israel. Mas também a sua palavra diz que assim, o versículo 6, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Enquanto Gideão, agradou o Senhor com a sua oferta, com seu sacrifício, o povo de Israel, esses daqui que outrora fizeram caverna para se esconder, fizeram covas, fizeram fortificações, eles chegaram ao nível extremo da pobreza para poder clamar ao Senhor, para poder buscar o Senhor. Então o que eu falo para você nessa noite, não espere chegar a um nível mais baixo para buscar o Senhor. Não espere chegar a um nível de
das piores profundezas para buscar o Senhor. Como a sua palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Porque virão dias que iremos clamar, muitos irão buscar e não vão achar. Aleluia, porque vai ser naquele grande dia quando o Senhor arrebatar o seu daqui dessa terra, quando o Senhor levar a sua igreja, né, a sua noiva amada daqui da terra. Muitos vão bater na porta e não vai ter mais ninguém para estar ali orando, intercedendo pelaquela alma. Então, que eu deixo para a meditação dos irmãos nessa noite, se dispõe dentro da presença do Senhor, se coloca à disposição do Senhor, faça a obra do Senhor de todo o teu coração, que o Senhor ele venha se agradar de nós, que nós venhamos ser valorosos diante da presença do Senhor, que Deus ele venha ter prazer em contar comigo e contigo, que nós venhamos oferecer a nossa adoração como sacrifício vivo, o nosso culto que venha ser um culto racional ao Senhor, quando chegarmos na casa do Senhor, que nós venhamos adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus ele sonda o meu e teu coração. Ao entrarmos na casa do Senhor, que nós venhamos oferecer, dar o nosso melhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, que Deus possa estar abençoando os vossos irmãos.